Graça e paz, a paz do Senhor a todos. Estamos muito felizes que você está neste momento nos acompanhando através desta live, através desse culto. Essa é a nossa última live antes da abertura, da volta dos cultos presenciais. Então você que está ansioso aí por esse momento maravilhoso, é o momento de nós reencontrarmos fisicamente aqui no templo da Igreja Batista do Calvário. Anota aí já na sua agenda, porque no dia 8 de novembro, próximo domingo, a partir das 19 horas, você é o nosso convidado, você e a sua família, para estar aqui conosco, prestigiando esse momento de retorno aí dos nossos cultos presenciais. Lembrando que além de ter o retorno do culto presencial, nós também teremos a ceia do Senhor. Então vai ser uma grande festa, vai ser uma noite memorável, como é toda noite de ceia, e vai ser memorável por dois motivos. Primeiro, porque nós vamos estar relembrando aquilo que o Cordeiro fez por nós lá na cruz, e também vamos estar voltando a esse momento histórico de retorno aí dos cultos presenciais, agora com toda a segurança. Lembrando que você vai trazer a sua máscara, vai trazer a sua garrafinha com água, vai passar o seu álcool em gel, vai ficar isolado aqui, no caso, separado por uma cadeira do outro irmão, para que não haja nenhum problema físico, para que não haja nenhum problema de transmissão ainda do coronavírus. Lembrando que nós estamos ainda passando por uma pandemia, não acabou, mas nesse momento a gente já tem toda a segurança, todo o protocolo de segurança para retornar para os cultos presenciais, e contamos com você e a sua família. Próximo domingo, dia 8 de novembro, marca aí, hein? Anota aí, dia 8 de novembro, a partir das 19 horas, você e a sua família são os nossos convidados para estar presente no culto de retorno aí das atividades aqui do culto e também da ceia do Senhor, amém? Anote aí e já vá preparando o seu coração para essa noite impactante, amém? Vamos agora neste momento compartilhar uma palavra de Deus rapidamente. Quero que você abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, amém? Enquanto você está procurando em 1 Samuel 17, 40, nós estamos relembrando que nós estamos passando por uma transição. Ontem, dia 31 de outubro, foi comemorado o dia da Reforma Protestante, que aconteceu em 31 de outubro de 1517, através de Martinho Lutero, onde ele publicou as 95 teses sobre a justificação pela fé, e isso trouxe uma grande mudança em relação na história, na teologia, no momento dos estudos da palavra de Deus. Mas nós queremos relembrar aqui que é muito importante que a porta da salvação, a porta do céu, que é Jesus, ela não foi reformada, ela continua sendo a porta de salvação da nossa vida. Então muito cuidado com muitas doutrinas que nós estamos ouvindo muitas vezes nas internets aí, nos meios sociais. Cuidado, porque a porta continua sendo Jesus, o Evangelho continua sendo o Evangelho, a palavra de Deus continua sendo palavra. Nós passamos por uma reforma, e essa reforma é importante, ela é marcante, ela é histórica na nossa vida. Não podemos deixar essa reforma nunca cair em descrédito, e também nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, ela é atual, mas ela não pode ser atualizada. Eu vou repetir para você: a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã, porém ela não deve ser atualizada a seu bel prazer para que a gente possa agradar pessoas. Ao contrário, nós não podemos adaptar a palavra para agradar pessoas. Na verdade, nós temos que ler a palavra para agradar o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, e descobrir qual é a sua vontade para a nossa vida. Por isso, neste momento, eu quero que nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós vamos rapidamente aqui aplicar essa mensagem, que é sobre as 5 pedras de Davi, com base nas 5 solas criadas ali por Martinho Lutero na questão da Reforma Protestante. Então preste atenção, olha que lindo esse texto que nós vamos ler aqui. Pega aí na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. 1 Samuel 17, 40. Diz assim o texto da palavra de Deus. Olha que interessante. E, em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, e isto é o seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do
filisteu. Amém? Que o Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que essa noite ele possa iluminar a minha e a sua compreensão a respeito da palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz caminho. Que Deus abençoe a nossa vida. Relembrando, nós estávamos falando aqui sobre transição. Então nós estamos saindo da reforma, do dia que está a comemoração da reforma protestante, e amanhã, segunda-feira, dia 2 de novembro, é o dia que é comemorado oficialmente o dia dos finados. Mas mais uma vez nós queremos lembrar que nós não cultuamos aos mortos, porém nós trazemos esse dia como uma memória por aqueles que já foram, que já partiram em Cristo na nossa vida. O que nós queremos dizer aqui é que valorize em vida, ame em vida, faça tudo aquilo que você puder fazer para a pessoa do bem em vida. Muitas vezes nós vemos no dia dos finados pessoas gastando rios de dinheiro para comprar flores, para fazer uma homenagem, para fazer, gastando tudo que pode e o que não pode para poder reformar ali o túmulo. Mas gente, aprende uma coisa: o que nós formos fazer, faça aqui. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que tudo que você for fazer, faça com todas as suas forças aqui, porque para a sepultura aonde você vai, não há obras, não há fundamentos, não há louvores. Então, se você for honrar, for dar flor, for dizer que ama, diga agora que a pessoa está viva, agora que ela está ouvindo você aqui, agora que ela está vendo você agora aqui, agora que ela pode te abraçar. Então valorize a vida. Muitas vezes nós vemos as pessoas valorizando mais a morte do que a vida. Quando uma pessoa morre, ela fica tão boa, né? Todo mundo fala bem, todo mundo escreve texto, todo mundo faz homenagem. Mas não faça isso no dia do velório, faça isso no dia do aniversário, faça isso no dia a dia. Dia das Mães, por exemplo, não precisa ser exatamente somente naquele dia em que é comemorado em maio. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Dia dos pais é hoje, amanhã. Dia da esposa, dia do esposo, dia do pastor, o dia do seu aniversário, um dia especial na sua vida. Não precisa estar marcado no calendário. Ele pode ser hoje, pode ser agora, pode ser nesse momento. Por isso eu quero que nessa live, nesse momento, você vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela como ela é importante na sua vida, como ela é uma pessoa marcante na tua história. Diga aí para sua mãe, se você estiver perto da sua mãe, que você ama ela. Se você estiver perto do seu pai, diga para o seu pai que você ama ele, abrace, né? Nós estamos vendo isolamento social, mas aí na tua casa você pode. Ei, pai, diga para o seu filho que ele é importante para você, diga para o seu filho que ele é maravilhoso, que ele foi um projeto de Deus na sua vida. Ei, irmão, diga para o seu irmão, para a sua irmã que você ama ele. Diga agora, aproveite. Se você puder, não estiver perto de alguém aí, manda um WhatsApp agora, pega o seu celular e diga para alguém: ó, você é importante, você é especial, eu te amo. Faça em vida. Amém? Nós vamos aqui rapidamente trabalhar nesse assunto aqui, que são as 5 pedras de Davi. Presta atenção, eu quero aplicar aqui rapidamente alguns princípios básicos para que Davi vencesse Golias. As 5 pedras de Davi. Primeira coisa que eu quero aprender aqui com vocês e quero também transmitir para vocês: por que Davi pegou 5 pedras? Existem 2 motivos que eu vejo aqui muito fortes porque Davi pegou aquelas 5 pedras. Primeiro motivo que eu vejo que Davi pegou 5 pedras, porque a palavra de Deus nos diz que Golias tinha mais 4 irmãos, ou seja, 5 pedras. Por quê? Uma Davi usou para matar Golias. Porém, depois que Golias morreu, os gigantes não morreram na vida de Davi. Davi teve que enfrentar outros 4 gigantes. Então, o interessante aqui é que Davi sabia que se naquele momento em que ele derrubasse Golias, outro gigante viesse naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, ele já estaria pronto para derrubar o outro gigante. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, nesse dia 1º de novembro, não guarde apenas uma pedra. Tem gente que só tem uma, e depois que usou aquela pedra, ele esconde, ele para, ele vai embora. Não, aprenda uma coisa: a vida não é feita de um gigante, a vida é feita de gigantes. A vida não é feita de apenas uma tempestade, a vida é feita de tempestades. Mas qual é o segredo, pastor Douglas? É toda vez que o gigante vier me atacar, toda vez que o gigante se levantar, eu tenho que ter uma pedra na minha vida, uma pedra no meu alforje, uma pedra na minha tiradeira. Por isso eu quero dizer para você hoje que aposentou a tiradeira, para você hoje que já acabou com as pedras, jogou as pedras que você tinha fora, é tempo de você se preparar, é tempo de você se municiar, porque na vida, às vezes não vai ter apenas um gigante não, na vida muitas vezes vai ter vários gigantes. Então faça como Davi, deixe guardado ali, porque se amanhã outro gigante surgir, amanhã eu vou vencer novamente. Tem gente que derrubou um Golias,
mas perdeu por mão de Golias. Olha que interessante isso aqui. Tem gente que venceu Golias, porém perdeu por mão de Golias. Por quê? Porque não levou pedra na reserva, porque não tinha pedra depois que derrubou o gigante. Então aprenda uma coisa na vida: a vida é feita de desafios, plural. A vida é feita de gigantes, plural. A vida é feita de tempestades, plural. E é por isso que nós temos que ter pedras, plural, ou seja, várias pedras que são simbolismos da palavra de Deus sobre a nossa vida. Mas o segundo motivo que eu vejo também, além dos irmãos de Golias, eu vejo um segundo motivo muito especial para Davi lançar aquelas pedras, para ele ter aquelas 5 pedras. Por quê? Porque se Davi por acaso errasse a primeira atacada, ele teria quantas chances ainda? Quantas tentativas? Mais 4 tentativas. Então aprenda uma coisa: tem gente que na primeira vez que não dá certo, desiste. A primeira vez que não passa no teste da autoescola, desiste. A primeira vez que não passa no vestibular, desiste. A primeira porta de emprego que não dá certo, desiste. O primeiro relacionamento que não dá certo, desiste de viver. Aprende uma coisa: a vida não é feita somente de acertos, a vida é feita de tentativas. É melhor você errar tentando do que você ter certeza que você nunca acertou, porque você nunca tentou. Então aprende com Davi hoje. Não desista na primeira pedra. Davi acertou na primeira, glória a Deus. Mas se Davi não acertasse na primeira, ele tinha a segunda, ele tinha a terceira, ele tinha a quarta, ele tinha a quinta. Então aprenda a ser persistente. Thomas Edison tentou mais de 250 vezes fazer a lâmpada, até que saiu a lâmpada. Santos Dumont, ele fez 14 tentativas de voo, até que um dia ele pegou um avião chamado 14 bis e fez a primeira decolagem, ou seja, o avião lá de Santos Dumont chamado 14 bis, ele tem esse nome por quê? Porque ele tentou 14 vezes ali decolar, e na 14ª tentativa deu certo. Então aprende, a vida não é feita somente de acertos e erros, a vida é feita de tentativas. Mas eu quero terminar essa mensagem aplicando exatamente as 5 pedras. Primeiro que eu aprendo aqui rapidamente, olha que interessante. Davi tentou usar a ferramenta de Saul, a armadura de Saul. E a Bíblia fala no versículo anterior a esse que eu li, o versículo 39, diz que aquela ferramenta estava muito pesada, aquela armadura estava muito pesada para Davi. Então, a Bíblia fala que Davi não conseguia andar. Preste atenção, existem roupagens, existem relacionamentos, existem conteúdos, existem pensamentos, existem sentimentos que estão travando a sua vida. Assim como a roupa de Saul, assim como a armadura de Saul estava travando Davi, assim existem coisas na sua vida que estão tentando te travar. E hoje Deus está mandando dizer para você: destrava aí na sua vida, na sua história, essa roupagem do medo, essa roupagem da vergonha, essa roupagem da comparação. Todo mundo queria ser como Saul na época. Não. Deus não te chamou para ser Saul, Deus te chamou para ser Davi. Então pare de querer usar roupagem, ou armadura, ferramentas, pensamentos, metodologias que não servem, que não se aplicam à sua história. E aí, quando Davi tira aquela armadura, que ele pega o seu cajado, que ele pega ali a sua roupagem de pastor, e aí ele usa a ferramenta certa. Olha que interessante, olha o que o texto nos diz, no versículo 40, diz assim, que no versículo 40, que Davi não conseguia andar, ele tirou tudo aquilo, tira tudo aquilo que está impedindo você de se aproximar de Jesus. Afasta da tua vida tudo aquilo que está te afastando de Jesus. Joga para fora tudo aquilo que está te tirando da presença do Pai. Essa é a noite que o Espírito Santo está destravando a tua vida. Mas para destravar a tua história, você também precisa fazer a sua parte. Romper com essa roupagem do passado, do medo, da vergonha, da comparação, e vestir aquilo que Deus tem, vestes novas para a sua vida. Pega essa palavra para você. Olha que interessante, diz que ele deixou aquela roupagem e ele fez, sabe o que? Olha aqui o versículo de número 40, ele pegou o seu cajado. Ei, pega o teu cajado aí, irmão, pega teu cajado aí, irmã, volta a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Ei, Moisés, quer abrir o mar? Pega aí o cajado, pega aí a vara, pega aí o que você tem nas suas mãos e usa para abrir esse mar que está fechado na sua vida. Às vezes a gente reclama que Deus não nos deu, que nós estamos esperando um recurso de Deus, e Deus já colocou na sua mão um cajado.
Deus já colocou nas suas mãos a pedra. Pode perceber que na Bíblia sempre, quando Deus chama alguém, Deus já usa algo que a pessoa tem. Pedro, Deus usou a rede. Ei, Moisés, Deus usou o cajado. Davi, Deus usou a pedra. Ei, você também tem algo muito importante para Deus, muito especial aí. Então pega aí nas suas mãos e vamos usar aquilo que Deus colocou diante de nós. E aí o texto diz que ele pegou o seu cajado. E depois que ele pegou o seu cajado, ele escolheu no riacho. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. Decida ser feliz. Decida servir ao Senhor. Decida viver uma vida no sobrenatural de Deus. Decida deixar o seu passado para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Então hoje, tome uma decisão na sua vida. Escolha derrubar esse gigante. Escolha andar sobre as águas. E aí o texto continua dizendo que ele foi até o riacho. Existe um rio de Deus. Existe uma fonte do Altíssimo para você. Esse riacho se chama Jesus Cristo. Ele é a fonte de água viva. Corre hoje para o riacho. Corre hoje para as fontes de água que Deus tem preparado para você. E diz que ele pegou 5 pedras lisas. Ei, pedras lisas. Por que pedras lisas? Ele não pegou pedras mais secas, pedras mais difíceis de manusear. Aprende uma coisa na sua vida. Nós temos que ser flexíveis. Nós temos que ser moldáveis. Nós temos que ser aquelas pessoas, como se diz, que moldadas por Deus, preparadas por Deus para ser usado por Ele nas mãos dele. Por isso, se você quer ser usado por Deus, você tem que ser como essa pedra modificada, essa pedra que foi transformada. Não é a palavra de Deus que precisa ser modificada, não é o Evangelho que precisa ser liso. Não. Nós que temos que ser nas mãos de Jesus, como essa pedra foi na mão de Davi, uma pedra lisa, uma pedra modificada, uma pedra talhada, uma pedra trabalhada para ser usada para derrubar aquele gigante. E ele colocou no alforje. Que lindo isso, né? Quer dizer, ele tinha um local. Existe um local que nós temos que guardar as pedras de Deus. Onde é que é? No nosso coração. Escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Escondi a palavra de Deus na minha mente. É onde tem que estar a palavra de Deus, no nosso alforje. A palavra de Deus tem que estar, sabe aonde? No nosso coração, na nossa mente, para que na hora que a gente for decidir, a gente tenha municiamento, tenha a munição certa. E aí a Bíblia fala que ele colocou na atiradeira. Sabe o que é a atiradeira? É a sua boca. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você está liberando. Tem gente que está usando a tiradeira dele, a boca, para rogar praga, para rogar maldição, para dizer que o filho não presta, para dizer que a esposa não presta, que não vai dar certo na vida dele. Ei, pega hoje a sua tiradeira chamada Palavra de Deus, coloca a Palavra de Deus nela, coloca aí o Espírito Santo, coloca princípios da Palavra de Deus na sua tiradeira, começa a declarar, começa a profetizar, dizendo assim: em nome do Senhor Jesus, a minha casa vai ser abençoada. Em nome do Senhor Jesus, a porta vai se abrir. Não fale aquilo que você está vendo, fale aquilo que você está crendo. Pegue aí a sua tiradeira chamada boca e comece a liberar palavras de bênção, palavras de vida. Ei, Ezequiel, aí no Vale de Ossos Secos, libera uma palavra de vida. E aí eu quero terminar essa mensagem somente dizendo o que essas 5 pedras simbolizam. Assim como as 5 solas da Escritura, as 5 solas da Reforma Protestante, essas 5 pedras simbolizam 5 elementos essenciais na vida de todo cristão. E quais são esses 5 elementos, pastor Douglas? Primeira pedra de Davi é a pedra chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, gente, a palavra de Deus sempre diz que se Jesus elogiava as pessoas, sabe com que Jesus elogiava? Não era o tamanho do currículo, não era pela força física, não era pela eloquência das palavras, não era pelo título, pelo patamar que a pessoa tinha. Quando Jesus elogiou alguém na palavra de Deus, olha que interessante, Jesus elogiou uma mulher cirofenícia, Jesus elogiou um centurião. Sabe o que Jesus elogiou neles? Não foi a roupa, não foi o calçado, sabe o que foi? Foi a fé dele. Se tem algo que chama a atenção de Deus, se tem algo que chama a atenção de Jesus na nossa vida, se chama a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Jesus, ele usava muito a fé. Olha que interessante, quando Jairo estava ali, que falaram que a filha dele tinha morrido, o que Jesus disse? Não temas, crê somente. O que eu preciso ter, pastor? Somente
crer. Isso que Jesus estava dizendo para Jairo. Não precisava espernear, não precisava fazer campanha de 7 dias, não precisava fazer voto, não precisava subir rodar a montanha, subir como se diz, de joelho lá no monte. Não. O que eu preciso é ter fé. Olha que interessante, a mulher cirofenícia disse assim: Jesus, eu quero somente comer das migalhas do seu pão, mesmo que seja das migalhas, eu quero esse pão. E aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e parou Jesus. O que fez com que Jesus parasse não foi o toque físico, mas foi o toque espiritual daquela mulher. Pela fé, ela tocou em Jesus e aquilo liberou algo sobrenatural na vida dela. Se você quer tocar em Jesus hoje, como que eu faço, pastor Douglas? Hoje eu não estou igual a mulher do fluxo de sangue, eu não tenho Jesus fisicamente para me tocar nele aqui, eu não tenho ele mais aqui na terra fisicamente, mas como que eu faço para tocar em Jesus? Dá para tocar sim, meu irmão. A Bíblia continua sendo a mesma. Sabe como é que você toca em Jesus hoje? Vai pela fé no mundo espiritual. Toque em Jesus agora. Fala: eu creio, Jesus, eu creio na salvação da minha família, eu creio na cura, eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio que o azeite pode se multiplicar, que o peixe vai multiplicar, que eu vou lançar rede sobre a tua palavra e mediante a sua palavra eu vou andar sobre as águas. Comece agora a tocar em Jesus, e quando você tocar em Jesus pela fé, Jesus vai tocar com você com virtude. Eu quero dizer para você, Jesus vai tocar você com virtude agora, onde você está, na tua casa, na rua, em algum lugar, onde você estiver, no teu quarto agora, receba a virtude do alto sobre a tua vida. Então a primeira pedra de Davi, ali que ele pegou no riacho, foi a fé. Preste atenção, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e convicção daquilo que não se vê. A fé é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? É uma rocha. O que é uma rocha? É uma pedra. Então a primeira pedra de Davi foi a fé. Segunda pedra de Davi, a Escritura. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, sobre 2 homens que edificaram as suas casas. Porém, um edificou sobre a areia. A casa foi rápida. Fazer casa na areia é rápido, irmão. Construir casa na areia é 2 minutos, 2 palitos, já está pronta. O outro foi mais além, ele demorou um pouco mais, ele escavou ali, mas ele construiu a casa sobre a rocha. E sabe o que Jesus disse? Eu vou assemelhar esses 2 homens a 2 patamares de pessoas. Um homem que construiu a casa sobre a areia se compara ao homem que ouve a minha palavra. Presta atenção, não é que não ouve a minha palavra, mas não a pratica. O outro homem que construiu a casa sobre a rocha, eu vou comparar as pessoas que ouvem a minha palavra e pratica. Eu quero dizer que existem 2 tipos de pessoas na vida. As 2 ouvem a palavra de Deus, as 2 até choram quando ouvem a palavra de Deus, mas a diferença não está em apenas ouvir a palavra de Deus. A diferença está em que existem aqueles que praticam a palavra de Deus e aqueles que não praticam a palavra de Deus. Ou seja, dentro de uma igreja, dentro de um ministério, dentro do reino de Deus, existem dois tipos de pessoas: os cristãos praticantes e os cristãos não praticantes. Pastor Douglas, mas a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Pois é exatamente isso. Existem os cristãos verdadeiros, chamados cristãos praticantes, e existem os pseudo-cristãos, chamados os não praticantes. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus e eu não pratico, eu sou uma pessoa não praticante. Isso não vale. No reino de Deus, a fé não é somente uma forma de pensamento. Isso que é a confusão das pessoas. A fé é apenas um sentimento, as pessoas acham. Não. A fé não é apenas uma forma de pensamento. A fé é um estilo de vida. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, ele vai viver a fé dele. Então aqui o texto diz que 2 homens construíram 2 casas, mas uma ruiu por quê? Porque foi construída sobre areia, ou seja, uma vida sem prática, relaxamento espiritual. E a outra foi construída sobre a rocha. Eu quero dizer para você hoje: constrói o teu casamento pautado na palavra de Deus, constrói o teu ministério pautado na palavra de Deus, constrói os teus sentimentos pautado na palavra de Deus, constrói a sua vida ministerial pautada na palavra de Deus, porque tudo que começa na palavra de Deus, a palavra de Deus sustenta, Deus sustenta. Olha que interessante isso aqui, essa frase: tudo que começa na palavra de Deus, o Deus da palavra sustenta. Vou repetir: tudo que começa na palavra de Deus,
o Deus da palavra a sustenta. Mas tudo que começa pela areia, tudo que começa sem Deus na frente, vai cair. Não vai até dura um tempo, mas a primeira tempestade que vier, vai afundar. E eu quero terminar essa mensagem dizendo sobre ainda as outras 3 pedras. A terceira pedra foi Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o quê? Ele é a pedra angular. Ou seja, Atos 4:11 diz que Jesus é a pedra principal de esquina, ou seja, a pedra angular. Se você não tiver Jesus na sua frente, não tem jeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa fonte. Jesus é a porta, o resto é parede. Então aqui está dizendo que Cristo é a nossa pedra, a pedra principal. Quer dizer, qualquer obra que começa sem Cristo já é uma obra falida. Olha que interessante isso. Então Jesus é a pedra principal. Outra coisa, lá em Pedro, 1 Pedro 2,4 diz que Jesus é uma pedra viva. 1 Pedro 2,4 diz que Jesus é uma pedra viva. Ei, Jesus não é uma pedra morta, não é essa pedra parada, que não se mexe, que tem boca mas não fala, que tem olho mas não vê, que tem ouvido mas não ouve. Não, não, não. Jesus é uma pedra viva. Ei, a palavra de Deus diz que durante o deserto, aqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, a água saía da rocha. Detalhe, a rocha não estava parada, a rocha ia rolando, rolando, rolando no deserto. O que é isso? Jesus é aquela rocha que jorrava água, mas não era uma rocha parada, não era uma rocha que estava neutralizada. Jesus durante o deserto, ele era aquela pedra rolante que estava com eles caminhando no deserto. Eu quero dizer para você, a pedra não está parada, a pedra está andando, a pedra está se movimentando. Então se movimenta em direção à pedra chamada Jesus. Vai na direção dessa pedra, porque lá tem direção para a tua vida, lá tem fundamento para a tua vida, lá tem água fresquinha para a tua vida espiritual. E para terminar, as outras 2 pedras, eu falei aqui da pedra chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o fundamento, Hebreus 11:1. Eu falei da escritura, que a palavra de Deus é a escritura, é a pedra lá de Mateus 7, 24 a 30. Essa pedra, onde foi criada ali a casa sobre a rocha, essa rocha se chama palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Eu falei da fé como uma escritura, somente a escritura, ou seja, a palavra de Deus era essa escritura. A fé é Cristo, ou seja, Cristo é a nossa pedra angular, Cristo é a nossa pedra viva. Quarto, Jesus, a quarta pedra é a graça de Deus. Por quê, meus amados irmãos? Quando Davi tacou aquela pedra, o que você acha? O que aconteceu naquele momento? Eu aprendo aqui pelo menos 3 lições. Quando Davi tacou aquela pedra sobre Golias, olha o que estava acontecendo nesse momento. Pega isso aqui para a sua vida. Primeiro, quando Davi tacou a pedra, a primeira coisa que aconteceu, saiu do controle de Davi. Sabe o que é a graça? É a gente saindo do controle e Jesus tomando o controle. Eu vou repetir isso. Graça não é a gente no controle, graça não é a gente no comando, graça é a gente saindo do comando e Deus assumindo o comando da nossa vida. Então por isso que quando Davi tacou aquela pedra, sabe o que aconteceu? Saiu do controle das mãos de Davi. Eu vim dizer para você, Deus permitiu algumas situações saírem do seu controle para que Ele possa assumir o controle. Outra coisa, quando ele tacou a pedra, existia o quê? Existia um tempo. E quando estava na mão de Davi, estava no tempo de Davi. Quando Davi tacou, já não estava mais presente no tempo de Davi. Aí foi no tempo de Deus. Eu quero dizer para você que no tempo de Davi, aquela pedra nunca ia matar Golias. Mas no tempo de Deus, tudo é perfeito. E quando ele lançou aquela pedra, que simboliza aqui uma das pedras, que é a graça de Deus, sabe o que aconteceu? O tempo de Deus, o Kairos entrou em ação e aquela pedra chegou aonde tinha que chegar. Ei, se está na direção de Deus, se está no controle de Deus, se está no tempo de Deus, a pedra vai chegar aonde tem que chegar, filho. E aí, diz das circunstâncias. Por quê? Porque quando ele tacou aquela pedra, primeiro, a pedra saiu do controle de Davi. Quando Davi tacou aquela pedra, a pedra saiu do tempo de Davi e entrou no tempo de Deus. E quando Davi tacou aquela pedra, existia um fator que poderia ter determinado ali, uma circunstância.
consequência, uma chuva, um passarinho ter passado na frente, uma flecha ter atravessado ali e ter desviado aquela pedra. Então já não estava mais no controle de Davi. Mas sabe o que eu vim dizer para você? Que Deus, ele trabalha além da circunstância. A circunstância pode estar contra você, como o vento estava não favorável aos discípulos da tempestade. A Bíblia fala que o vento era contrário. Mas se Jesus estiver ao nosso favor, vai acontecer. O tempo pode estar contrário, as circunstâncias podem estar contrárias, mas se Deus estiver ao nosso favor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a última pedra, somente a glória. Sabe qual foi o segredo de Davi? Ele falou assim: ó, eu vou girar essa pedra e eu vou te tacar, e eu vou te vencer, não para minha glória, não para a glória de Saul, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Diz a história, né, um pregador diz aí, que quando Davi pegou a pedra para lançar sobre Golias, né, diz que Deus falou assim: poxa, eu não falei para ele que ia derrubar gigante, eu falei para ele que ele ia ser rei, né, não falei o que eu ia fazer. Aí diz que prepararam o caixão para Davi, do tamanho de Davi. Mas quando Davi girou a pedra, ele disse assim: ó, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Deus falou: opa, agora ele me acionou, agora ele me colocou na parada, agora ele me colocou na frente, pode aumentar o caixão. Olha que interessante, antes de Davi acionar Deus, o que está acontecendo? O caixão era de Davi. Depois que Davi acionou Deus, o Deus mandou aumentar o caixão, porque agora era Deus que estava entrando na parada. Sabe o que é isso? Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Sabe, vai namorar, vai comprar roupa, vai viajar, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos buscar Deus nessa oração? E coloque essas 5 pedras na sua vida. Coloque essas 5 palavras, essas 5 pedras na sua vida. Faça como Davi, coloque fé hoje, adicione fé aí na sua vida. Coloque a Escritura, né, as 5 solas, coloque a Escritura em prática. Coloque Cristo na sua vida, na direção do seu barco, na frente. Ei, coloque a graça de Deus na sua direção, da sua vida. Coloque a glória de Deus. Tudo que você for fazer, essas 5 pedras têm que estar presentes. Seja faculdade, seja trabalho, seja relacionamento, seja ministério. Tudo que você for fazer tem que ter fé, tem que ter palavra, tem que ter Cristo, tem que ter a graça, tem que ter a glória. Eu vou repetir para você: tudo que você for fazer tem que ter essas 5 pedras, essas 5 solas da Escritura. Tem que ter fé, tem que ter Escritura, tem que ter Cristo, tem que ter graça e tem que ter glória. Se tiver esses 5 elementos, não existe gigante, não existe tempestade, não existe vento que vai impedir o agir de Deus. Feche teus olhos aí. Pai, neste momento eu peço, visita os teus filhos com a tua graça, Senhor, que assim como Davi preparou aquele dia, todos aqueles elementos, papai, para vencer aquele gigante, eu ministro, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, papai, que essa noite eles estão tomando pela fé posse das pedras que o Senhor colocou na vida deles, posse da fé. Eles não vão mais duvidar do que o Senhor tem projetado para a vida deles. Eles estão tomando posse da Escritura, somente a palavra. Eles vão vencer porque eles creem e estão pautados, direcionados pela tua palavra, pela fé, Senhor. Também eles tomam posse hoje, Senhor, da pedra chamada Cristo, que Cristo é a pedra principal, que Cristo é a pedra rolante, que Cristo é o fundamento. Pela fé, Senhor, eles tomam hoje posse, papai, da graça do Senhor, entendendo que não é nós, é o Senhor, que não depende somente da nossa vontade, mas que existe a vontade soberana do Senhor, e que existem coisas, papai, que se não for a graça do Senhor, nós não vamos alcançar. E também, Senhor, pela tua palavra, pela tua fé, eles tomam posse dessa 5ª pedra chamada glória. Tudo que nós formos fazer vai ser para glorificar o teu nome, vai ser para exaltar o teu nome, vai ser para engrandecer o teu nome. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
e amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. Até aí, próximo domingo, a partir das 19 horas, presencialmente aqui na Igreja Batista do Calvário. Eu, você e a sua família, juntamente com o pastor Marcelo, pastora Rosana, toda a equipe ministerial da Igreja Batista do Calvário, te esperamos para fazer uma grande festa ao Senhor Jesus.